Você já reparou como a primeira coisa que você pensa ao acordar pode decidir o rumo de todo o seu dia? Às vezes, antes mesmo de escovar os dentes, sua mente já está em guerra. O coração apertado, a ansiedade comandando os passos. E você nem percebe, mas já começou o dia tentando sobreviver em vez de viver. É por isso que monges, meditadores e guerreiros espirituais têm um ritual silencioso ao despertar. Eles não começam o dia reagindo ao mundo. Eles começam se lembrando de quem são. O que você diz a si mesmo pela manhã pode ser a sua prisão ou a sua libertação. Por isso, neste vídeo, eu quero te convidar a algo simples, mas poderoso. 12 frases para dizer a si mesmo todas as manhãs. Frases que não são mágicas, mas que, repetidas com consciência, podem se tornar portas. Portas para sua presença, portas para sua disciplina, portas para o seu verdadeiro eu. Então respire, solte os ombros e escute cada palavra como se fosse um lembrete de algo que você já sabe, mas havia esquecido. Pense bem. Quantas vezes você já começou o dia correndo? Antes mesmo de lembrar onde está, o despertador toca. Você se levanta com pressa, abre o celular e em menos de 2 minutos já está comparando sua vida sentindo que está atrasado. Querendo alcançar o que nem sabe se faz sentido. Mas e se só por hoje você fizer diferente? Antes de sair para o mundo, volte ao seu centro. Sente-se na cama. Sinta os pés tocando o chão. Respire como se estivesse voltando para dentro do corpo. E diga a si mesmo, não com a boca, mas com a alma: hoje eu volto ao meu centro antes de correr atrás do mundo. Essa frase não é um conselho, é um gesto. Ela significa que você não será mais um boneco empurrado pelo caos. Significa que seu primeiro compromisso do dia é com o seu eixo. Porque quem começa o dia em si não se perde nos outros. A mente tem um hábito cruel. Ela te acorda, te cobrando. Antes mesmo do café, ela já lista tudo o que está pendente. O problema que ainda não tem resposta. A conversa que ainda não aconteceu. As contas, as dúvidas, as pressões. E então, o seu corpo está aqui, mas a sua cabeça está no futuro, tentando resolver tudo de uma vez, como se isso fosse possível. Mas ouça com atenção. Nem tudo precisa ser resolvido agora. A vida não se exige inteira de uma só vez. Algumas coisas ainda vão esperar. Outras vão se dissolver sozinhas. O que você realmente precisa é estar acordado, presente, respirando, aqui. Porque a clareza para resolver as coisas só aparece quando você está realmente acordado. E a maioria das pessoas passa os dias inteiros sonhando acordada, vivendo com pressa, mas sem presença. Hoje, ao se levantar, diga a si mesmo: nem tudo precisa ser resolvido agora, mas eu preciso estar desperto agora. Desperto como um monge que escuta o silêncio. Desperto como um guerreiro que sente o chão sob os pés. O mundo pode esperar um pouco, mas sua consciência não. Antes de qualquer ensinamento, antes de qualquer técnica, antes de qualquer filosofia, há algo que já está com você desde o seu primeiro instante de vida. Algo que nunca te abandonou. Algo que, se você escutar com atenção, pode te ensinar mais do que 1000 livros. A sua respiração. Ela te mostra quando você está em paz e também quando você está lutando por dentro. Ela se acelera quando você está com medo. Ela se encurta quando você se fecha. Ela desaparece quando você está distraído. Mas se você parar, fechar os olhos e apenas escutar o ar entrando e saindo, você percebe que não está perdido. Você percebe que há um ritmo natural. E ele está sempre disponível. Os monges Shaolin não começam o dia falando. Eles começam respirando. Porque sabem, a respiração é o primeiro mestre. Ela ensina presença. Ela ensina equilíbrio. Ela ensina paciência. Hoje, ao acordar, antes de tocar no celular, antes de falar com alguém, leve a mão ao abdômen e respire fundo. E diga a si mesmo: minha respiração é meu primeiro mestre. Ela não fala em palavras, mas se você escutá-la, ela te mostra o caminho de volta ao agora. Você já notou o tipo de pensamento que costuma visitar sua mente logo ao acordar? Talvez seja preocupação, talvez seja raiva contida, ou aquele sentimento sutil de não estar indo rápido o bastante, de não ser suficiente. Agora escute isso com o coração aberto. Aquilo que você alimenta pela manhã será o que vai te acompanhar o dia inteiro. A mente é como um campo fértil, e cada pensamento é uma semente. Você pode semear ressentimento, ou pode semear gratidão. Pode regar a dúvida, ou pode regar a confiança. Pode alimentar o medo, ou pode escolher nutrir a paz. A escolha parece pequena, mas ela define a sua direção. Por isso hoje, antes de se perder nas demandas,
Antes de reforçar antigos padrões, olhe para dentro e pergunte: o que eu estou alimentando em mim? E então diga com presença: o que eu alimento cresce. Essa frase é um lembrete de que você não precisa lutar contra todos os pensamentos negativos. Você só precisa deixar de alimentá-los e dar mais espaço àquilo que te fortalece. Porque a sua paz interior também tem fome e ela precisa ser nutrida todos os dias. Há dias em que sua mente acorda como um mar agitado, ondas de pensamentos, um após o outro, sem parar. Críticas internas, lembranças desconfortáveis, suposições, medos. E se você não estiver desperto, você acredita que tudo isso é você. Mas aqui vai uma verdade que os antigos mestres já sabiam. Você não é o que pensa, você é quem observa. Existe algo em você que continua presente, mesmo quando os pensamentos mudam, mesmo quando a emoção passa, mesmo quando o mundo lá fora vira caos. Esse algo é a sua consciência. É ela que escuta em silêncio. É ela que vê sem julgar. É ela que sobreviveu a todas as tempestades internas e ainda está aí. Hoje, ao acordar e notar que pensamentos já começaram a te puxar, respire e diga a si mesmo: eu não sou o que penso. Eu sou quem observa. Observe sua mente como quem vê nuvens passando, sem agarrar, sem lutar, apenas vendo. Porque o verdadeiro poder não está em controlar o que você pensa, está em lembrar de quem está vendo tudo isso acontecer. A palavra disciplina assusta muita gente. Para muitos ela soa como rigidez, castigo, obrigação. Mas olhe por outro ângulo. Imagine um monge limpando o chão do templo ao amanhecer. Ele repete o gesto todos os dias. Não porque alguém o obriga, mas porque ele entende. Cuidar do templo externo é cuidar do templo interno. Isso é disciplina, mas não como imposição, como expressão de amor. Porque quando você escolhe se levantar cedo, mesmo cansado, quando escolhe meditar, mesmo com a mente agitada, quando cuida da alimentação, mesmo que ninguém esteja vendo, você está dizendo com ações silenciosas: eu me respeito. Eu me amo o suficiente para cuidar de mim. A verdadeira disciplina não nasce da culpa, ela nasce da lucidez. Ela nasce do amor por si mesma. Hoje, ao acordar e sentir preguiça, desânimo, ou aquela vontade de adiar tudo mais uma vez, lembre-se: disciplina é amor em movimento. Cada pequeno ato com intenção é um tijolo no caminho da liberdade. E cada vez que você se compromete, você se reconstrói. O mundo acorda gritando. Mensagens, opiniões, notificações, cobranças, comparações. Você abre o celular e já está em um campo de batalha invisível, onde cada estímulo pede sua reação. Cada notícia quer sua angústia. Cada voz quer sua mente. Mas você não precisa responder a tudo. Não precisa absorver tudo. Não precisa carregar tudo. Nem todo barulho lá fora merece sua atenção. Os monges aprendem isso cedo. A mente só se torna clara quando o ruído não comanda. E para isso, é preciso escolher a quem se escuta. Hoje, ao acordar, pergunte-se: qual silêncio eu quero preservar em mim? E então diga em voz baixa, ou apenas dentro do peito: nem todo barulho lá fora merece minha atenção. Essa frase é uma proteção. Ela separa o que é urgente do que é essencial. Ela coloca limites invisíveis mais firmes entre você e o caos. Porque há uma paz que só nasce quando você aprende a não reagir a tudo. Vivemos em uma era em que falar virou instinto. Responder rápido virou virtude. E parecer ocupado virou status. Mas há uma força que poucos compreendem. Uma força que não precisa se explicar. Que não precisa provar nada. Que não se apressa para ser ouvida. O silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio da consciência. O silêncio de quem sabe que nem tudo precisa ser dito. De quem não se deixa levar pela provocação. De quem respira antes de reagir. Em templos antigos, os monges caminham em silêncio. Não por timidez, mas porque o silêncio os mantém em contato com o que é real. Hoje, quando você acordar e sentir a urgência do mundo querendo te puxar, quando sentir vontade de responder, argumentar, se defender, respire e diga: silêncio é poder. Esse poder não grita. Ele observa. E quando fala, diz apenas o necessário. Porque quem domina o silêncio já aprendeu a dominar a si mesmo. Você já parou para ouvir seu corpo logo ao acordar? Antes do pensamento, antes da agenda, antes das pressas. Há um corpo que carrega tudo o que você sente, que te sustentou mesmo nos dias em que você esqueceu dele. Ele fala em forma de tensões, em forma de dor, em forma de cansaço que não passa, ou daquela respiração presa que você já nem percebe. Mas a maioria de nós ignora o corpo, até ele gritar, até ele adoecer.
até ele implorar por atenção. Hoje, antes de sair da cama, toque seu peito, sinta sua coluna, mexa os ombros com consciência e diga: o meu corpo me escuta e eu escuto o meu corpo. Porque cada gesto que você faz ao acordar é uma mensagem. Quando você se alonga, você diz: eu cuido de mim. Quando você respira fundo, você diz: eu estou aqui. O corpo é o templo e a atenção é o incenso. A conexão com o corpo não é vaidade, é espiritualidade. Quem escuta o corpo caminha com sabedoria. Algumas manhãs já nascem carregadas. Você acorda com o peito apertado sem saber o motivo, ou com uma raiva silenciosa que parece ter dormido com você. E nesses momentos é fácil se confundir, acreditar que você é essa tristeza, que você é essa raiva. Mas olhe com mais profundidade. A raiva é uma nuvem. Você pode senti-la, sem deixar que ela te cegue. A tristeza é uma bruma. Você pode acolhê-la, sem se afogar nela. Elas passam, mas você permanece. A sabedoria budista ensina: você não é suas emoções. Você é o céu que acolhe todas elas, sem perder sua imensidão. Hoje, ao acordar e perceber qualquer emoção pesada surgindo, em vez de resistir, respire e diga com firmeza e compaixão: a raiva não me domina. A tristeza não me define. Essa frase não nega a emoção. Ela apenas lembra que você é maior do que ela. Você pode sentir, sem se tornar prisioneiro do que sente. Porque a liberdade começa aí, no instante em que você sente e escolhe como agir. A maioria das pessoas vive como uma folha ao vento, sopradas pelos estímulos, puxadas por obrigações, reagindo sem pensar. Mas existe um outro jeito de caminhar pelo dia, com os pés firmes, com a mente clara, com o coração guiando os movimentos. Isso é agir com intenção. É tomar um café com presença. É dizer sim apenas quando o corpo também diz. É fazer o que precisa ser feito, mas com consciência. O impulso é como fogo, rápido, agressivo, inconsequente. A intenção é como água, firme, silenciosa, certeira. Hoje, antes de sair no piloto automático, antes de responder por impulso, comer por ansiedade ou aceitar o que não quer, respire e diga a si mesmo: hoje eu ajo com intenção, não por impulso. Essa frase é uma âncora. Ela te devolve o controle sobre si. Ela te lembra que nem tudo que pede resposta merece sua reação. A intenção é o que separa o movimento do desequilíbrio e transforma cada ato simples num ato sagrado. Você já teve aquela sensação de que está atrasado na própria vida? Como se os erros que cometeu ontem, ou as escolhas que não fez no passado, tivessem te tirado de um caminho que não dá mais para voltar. Mas essa ideia de que já é tarde demais é só mais um engano da mente. A verdade é, não existe momento ideal. Existe um momento presente. E ele por si só já é suficiente para mudar um pensamento, para escolher um gesto diferente, para começar de novo, com outro olhar, outra respiração, outra postura. Os mestres Shaolin repetem isso como um mantra silencioso. Agora é o único lugar onde algo real pode acontecer. Não importa o que você perdeu, não importa o quanto se desviou. Se você está aqui escutando isso consciente, você pode recomeçar. Hoje, ao abrir os olhos, ao tocar os pés no chão, ao sentir o peso e a bênção de mais um dia. Diga a si mesmo: este momento é suficiente para recomeçar. Não amanhã, não quando tudo estiver calmo. Agora, porque o caminho não começa com grandes decisões. Ele começa com um passo, e esse passo pode ser dado hoje.